Salve, salve nação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Galera, até que enfim saiu o primeiro título do Flamengo em 2026. E agora que o Flamengo pega o embalo, né? Que o Leonardo Jardim consiga fazer esse time jogar e que venha mais títulos. Separei um corte aqui do programa Posse de Bola, eles falando aqui da repercussão desse jogo, né? Vamos ver o que eles vão falar. Foi um joguinho xoxo, né? A emoção ficou para os pênaltis. Mas alguma mudança do Leonardo Jardim já deu para perceber, né? E aí, você percebeu alguma mudança no time? Deixa aqui nos comentários. Mas antes de mais nada, quero pedir a você que se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Quero dar os créditos aqui ao canal UOL. Link na descrição como créditos. Bora pro vídeo. Indiscutivelmente foi ruim, mas pelo menos o título carioca acalma as coisas ali pelo lado do Flamengo. E você já viu alguma mudança no time ou nem deu tempo? Teve mudança sim, um time muito mais precavido, muito mais protegido, claramente. Acho que até a atuação mais segura dos zagueiros reflete isso, né? Não foi um time tão preocupado em marcar lá em cima, mesmo o Fluminense recuando muito. O Flamengo teve uma postura diferente. Eu acho que vai ser assim. Acho que vai ser um time mais prevenido defensivamente. Os zagueiros, os volantes vão ser, digamos assim, beneficiados de alguma maneira. Porque a forma como o Flamengo jogava com o Felipe Luiz é muito mais ousada, né? Você planta todo mundo quase no campo de ataque, os jogadores jogam no meio campo, tem que correr para trás o tempo todo, fazer coberturas longas, é mais difícil. Então, isso deu para perceber. Acho que isso atrapalhou muito o Fluminense, né, que queria jogar em transição, jogar num erro do Flamengo, não deu muito essa possibilidade. Acho que isso colaborou para o jogo ser muito ruim, né? Foi talvez o pior Fla-Flu em anos. Fiquei tentando puxar pela memória o Fla-Flu. Geralmente o Fla-Flu é bom, os jogos costumam ser bons, mas foi muito ruim, muito ruim. Não me lembro de um Fla-Flu tão ruim. Também um pouco dessa coisa final única, né? O medo de perder, você não ter uma segunda chance de um jogo de volta, tudo se resolve ali. Você entra no segundo tempo, você toma um gol no jogo desse, a chance de empatar é pequena, é só circunstancialmente vai chegar no gol, porque fica aquela coisa, não estou justificando não, só estou tentando traduzir o que eu vi. Um jogo muito ruim. E acho que o Fluminense perdeu uma oportunidade muito boa, né? Faltou um pouco de ousadia ao Zubeldia, porque de fato o Flamengo trocando de técnico, o técnico chegou agora, os jogadores se manifestando a favor do ex-técnico no final, o caso do Léo Ortiz. A torcida gritou o nome do ex-técnico. O ambiente não é bom para o Flamengo, claro que não era bom. Então, se o Flamengo tem um elenco mais caro, jogadores melhores, era o jogo do Fluminense ganhar, tentar ganhar. O Fluminense não tentou ganhar o jogo. Em momento algum tentou ganhar o jogo. O Fluminense parece que jogou para ganhar numa jogada circunstancial, numa bola parada, algo qualquer. Poderia ter feito mais. Aliás, é curioso, né? O melhor jogo recente do Fluminense foi na derrota para o Palmeiras. Contra o Vasco não jogou bem, e correu riscos reais, né? E contra o Flamengo não jogou bem, nem o Flamengo jogou bem também, né? Mas acho que o Fluminense, que vinha até como uma espécie de favorito, pelo bom momento, poderia ter feito mais. E aí tem uma outra coisa que eu acho que atrapalha um pouco o Fluminense, com relação aos confrontos do Fla-Flu. Existe uma ideia que toda vez que o Fluminense ganha do Flamengo, até o perfil do Fluminense posta essa bobagem, é meio infantil. Ganhar Fla-Flu é normal. É normal para os dois, porque é um clássico que é equilibrado. Mas é mais normal para o Flamengo, que ganhou do Fluminense mais no cômputo geral, nos últimos 20 jogos, nos últimos 30 jogos. As finais, nos últimos anos, 6 finais Fla-Flu, o Flamengo ganhou 4, o Fluminense ganhou 2, ganhou de novo o Flamengo. Então, normalidade, isso atrapalha um pouco, sabe? Porque, na verdade, não é isso que o tricolor tenta vender para ele mesmo, como se fosse o Flamengo, fosse freguês do Fluminense. Não é. Recentemente houve com o Botafogo, ganharam 2 jogos do Botafogo, é freguês. Pode ser na estatística, mas os 8 jogos anteriores que ganhou foi o Botafogo. Foram 8 vitórias seguidas do Botafogo contra o Fluminense. Eu acho que essa desconexão da realidade, em cima de uma crendice que é vendida por sua torcida, atrapalha um pouco o Fluminense. Acho que deveria encarar só. O Flamengo tem um time melhor, tem um orçamento muito maior, tem o jogador da reserva de 40 milhões, que ele foi na bola de segurança, o Leonardo Jardim, né? Foi o time da final da Libertadores que o Felipe escalaria não fosse a lesão do Pedro e as más condições físicas do Léo Ortiz. Por isso jogaram Danilo e Bruno Henrique lá em Lima. O resto é todo o time da final. Seria o time do Felipe, com toda certeza. O Pedro, inclusive, só não jogou porque teve aquela lesão muscular. Ia jogar com a tala no braço e tudo. E o Léo Ortiz teve uma lesão contra o Palmeiras no jogo do Brasileiro e não se recuperou, jogou o Danilo, que acabou fazendo o gol. Então o Jardim foi na bola de segurança. Qual o time o conjunto? O time é esse aqui? Então é com esse que eu vou. E o Paquetá ficou no banco. Agora ele vai começar a fazer os ajustes que achar que deve. Inclusive falou uma coisa ontem que deixa uma interrogação sobre o Paquetá e a Arrascaeta, né? Na coletiva que ele falou, deixa dúvidas sobre como ele vai aproveitar um ou outro, como é que vai ser. Isso mais adiante que a gente vai ter a resposta. Até porque ele vai ter que treinar, fazer a sequência do trabalho dele.
Então, acho que o Fluminense perdeu uma oportunidade muito grande. Faltou ousadia para arriscar um pouco mais e tentar ganhar o seu rival. Não tentou ganhar, acabou nos pênaltis. É engraçado, né? O Fábio, ele vai certo em todas as bolas, mas só pega um. Não adianta. O Rossi é mais pegador de pênaltis. Essa é a questão. O Rossi sempre vai pegar 1 ou 2. E bateram mal, 2 jogadores do Fluminense, o Luiz Araújo bateu mal também. E aí o Flamengo acaba conquistando o título carioca. E outra coisa que eu achei interessante ontem, o Arnaldo sempre fala de bater primeiro, né? E é mais importante. O Flamengo escolhe bater primeiro, o Fluminense escolhe o lado da torcida. Você pode botar em qualquer lado, pode botar um gol ali no centro do campo, o que quiser fazer. O importante é bater primeiro. A disputa de bater primeiro é muito importante. Se o Otávio fosse bater esse pênalti, sabendo que um cara do Flamengo ia bater depois, psicologicamente é outra situação, especialmente na tal cobrança alternada. Porque você está ali, se eu perder, acabou. O peso é muito maior. É muito importante bater antes, especialmente quando está todo mundo acertando, só um errando de cada lado, quando é equilíbrio, né? Então bater primeiro é muito importante nos pênaltis. Mais importante do que bater do lado de sua torcida. Acho que ontem isso ficou bem claro mais uma vez. E aí, o Arnaldo, no final, o próprio Leonardo Jardim agradeceu ao Felipe Luiz, falou que é o time dele, como disse o Mauro e tal, todo mundo falando do Felipe Luiz, o BAP falou, não quero falar do Felipe Luiz, quero falar do tricampeonato, mas o fato é que a vitória dá uma acalmada desse lado. Agora, do outro lado, no Fluminense, como disse o Mauro, se não vai ganhar com o Flamengo desse jeito, vai ganhar quando? O Fluminense é um time organizado, é um time, mas o nível de acabamento do Fluminense é um nível que não chega nem pro. O melhor jogador do Fluminense estava jogando pelo Palmeiras, né? O Arias, que era o melhor jogador até um certo tempo. O Thiago Silva saiu. Do meio de campo para frente, o Fluminense conseguiu reabilitar o João Kennedy, ainda bem, porque é um jogador que tem alguns recursos, mas... O Acosta estava bem. Ontem não jogou nada. Mas vai comparar o Acosta com o Arrascaeta ou o Paquetá? Sim. É uma coisa, quase dois mundos completamente diferentes. Né? Então o nível de acabamento, ou a ousadia do Fluminense vai ficar aonde? O banco do Fluminense era o Ganso e o Savarino, só. Né? Os laterais, eu acho que o Fluminense tinha laterais reservas mais criativos que os titulares. Entrou o Arana, que está muito aquém também. O Arana é reserva do Fluminense hoje, né? Eu acho que o Fluminense é um time organizado e ponto. Não por acaso está investindo pra caramba. 3 jogadores foram contratados agora para o centroavante do Lanús, por exemplo, para o restante da temporada, porque é um time limitado. Não esperava grande coisa do Fluminense. Eu espero sempre do Fluminense um time bem organizado. Né? Mais do que isso, não espero pelo nível técnico que ele tem. E acho que o Flamengo não ganhou do Fluminense se impondo, ganhou nos pênaltis, 2 pênaltis perdidos, outro pênalti perdido. Então foi muito igual. Se o Fluminense vencesse nos pênaltis, não era por isso, é o Fluminense. Né? Então, mas para quem ganha é sempre melhor. Né? Então para o Leonardo Jardim, que estava abraçado ao Boto e ao BAP lá foi bom. Primeiro jogo, uma taça, concordo plenamente com a análise do Mauro, acho que ele procurou ser o mais Felipe Luiz possível, com o adendo da preocupação defensiva. Até as mudanças foram meio Felipe Luiz, né? Quando ele coloca o Plata no lugar do Pedro, os caras, opa, que isso? Né? E ele arrisca. Tem outro também, né? Não tem outro. Não tem outro, não tinha outro. Né? Quem ia colocar? Talvez colocasse lá o Paquetá mais pra frente, falso 9 e tal. Ele até fala que o Plata, na cabeça dele depois do jogo, que o Plata é um jogador de lado e não de... né? Exatamente, e não de ataque. E ele também arrisca, curioso como é que é a coisa do vencedor, né? Quando ele tira o Arrascaeta, faltando poucos minutos para colocar o Luiz Araújo, você pensa, mas está indo para os pênaltis, o Arrascaeta é um dos principais cobradores. Quem perde o pênalti? Luiz Araújo. Se dá errado, se ganha o Fluminense nos pênaltis, ô professor, você tirou o Arrascaeta e botou o Luiz Araújo na hora de bater pênalti? Porque o Zubeldia colocou o Ganso para bater pênalti, por exemplo. Foi ele que abriu a cobrança para o Fluminense, né, o Ganso. Então, acho que foi muito nivelado, mas acho que aí essa equiparidade ela acaba aí, no estadual. Acho que a tendência agora é o Flamengo crescer, subir de produção. É bem interessante a gente notar que já na quarta a gente tem um Flamengo e Cruzeiro, né, com todas as picardias aí, a declaração do Pedrinho BH sobre o Leonardo Jardim depois do jogo
de Minas, depois da pancadaria, foi bem assim, confrontante, né? Falando que o Leonardo Jardim, no final das contas, levou ele na conversa, né? Não sei o quê, tira a multa do contrato, que eu não vou ser mais técnico, você não sei o que lá. Dias depois ele está no Flamengo, dá a impressão que a coisa já vinha sendo conversada, e agora eles vão se cruzar no Campeonato Brasileiro, que é o principal objetivo dos dois, né? E os dois largaram mal. O Flamengo mais ou menos e o Cruzeiro muito mal. A partir de quarta-feira, como está misturado esse calendário com o brasileiro, ninguém vai lembrar do estadual, cara. Vai ficar lá o pôster na parede, a contabilidade, ninguém vai lembrar do estadual. E o Flamengo tem o que mirar pela frente nas outras competições. O Cruzeiro, talvez. E o Fluminense, a gente vai esperar o Fluminense. Acho que o Fluminense pode ser consistente na Libertadores. Desse jeito aí. Jogando para empatar, indo até o final. Porque o Zubeldia é um treinador que perde poucas partidas. O time dele não brilha, mas ele perde poucas partidas, né? Ele acabou o campeonato estadual, ele não perdeu pro Flamengo. Só perdeu pro Boa Vista no começo. Só perdeu pro Boa Vista no primeiro. Segunda rodada. Exatamente. Então ele normalmente perde poucas partidas. Isso não quer dizer no pontos corridos vida longa. Pelo contrário, é muito empate. Mas nas Copas ele pode. Ele pode levar para os pênaltis de novo num Fla-Flu, numas quartas de final de Libertadores. Pode ser, mas aí é a diferença grande, corroborando a sua tese, entre Flamengo e Fluminense hoje, ou Palmeiras e Fluminense. Deixa eu fazer uma observação rápida sobre o Pedrinho BH, sem tirar a razão que ele possa ter com relação ao Leonardo Jardim, né? É uma questão entre eles. Mas eu acho muito curioso quando personagens de fora do futebol entram nesse universo, que é o caso específico, né? E eles falam, não, no futebol estou aprendendo como as coisas são. Até parece que no mundo corporativo, no mundo dos negócios, só tem santo, né? Não tem protegidinho de chefe, gente dando rasteira, gente puxando o tapete do outro, empresário dando balão no outro, dívida, tem de tudo. Então, assim, parece assim que, sabe, eu vou usar uma expressão, mas é muito chula, deixa pra lá. O cara é de fora de um outro universo, do mundo dos negócios, né? Onde só tem tubarão. É um querendo jantar o outro. Aí você entra no futebol, não, porque eu estou aprendendo futebol. Não é diferente, é a vida como ela é. É do futebol, é fora dele. Sacanagem, puxada de tapete, derrubada, trairagem, tem em todo lugar, gente. Tem, claro. Então fica parecendo que só o futebol é assim. Não, o futebol também é assim. Então esse discurso meio angelical, né, se é que podemos assim chamar, é um tanto quanto esquisito. Perfeito. E me chama muito a atenção. Danilo, o Juca tinha chamado. O Juca chamou. Fala, Juca. Não, apenas estranhei que o Danilo não contestasse o que disse o Arnaldo em relação à importância que vai virar só um posto na parede e ninguém vai ligar. Eu diria que vivemos ontem um histórico 8 de março. É isso. Principalmente em Novo Horizonte. É verdade. Ó, recado importante aqui pra vocês, hein? Agora o De Primeira tá em novo horário. De Primeira em novo horário, de segunda a sexta-feira, às 1h30 da tarde. E toda segunda, às 18 horas, tem live do Flamengo ao vivo no canal UOL e no YouTube do UOL Esporte, ok? Danilo, vamos lá. Sobre a final carioca. Eu tenho pra mim, como diz o outro, que pro Fluminense ou era ontem ou esquece, meu amigo. Agora só vamos pensar em 2027. Sua tese para todos os estaduais, praticamente, era meio isso. Eu diria né? que 90% dos clubes brasileiros, o ano acaba hoje, o ano com relação a título, né? E agora vamos pensar no ano que vem. Vou fazer a vontade do Juca e contestar o Arnaldo, mas de uma outra forma. Ele falou que os estaduais não vão ser lembrados. Eu acho que os estaduais eles vão ser lembrados só para quem perdeu. Então, assim, o Fluminense vai lembrar, São Paulo e Corinthians vão lembrar, Atlético Mineiro vai lembrar. Agora, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, os times que estão aí, se na quinta-feira o Palmeiras perder para o Vasco, se o Flamengo perder para o Cruzeiro, a gente vai, obviamente, ninguém vai falar, não, mas dá uma paz para eles merecem comemorar o estadual. Isso não vai acontecer. E sobre o Fla-Flu especificamente, eu acho que o ditado do Luxemburgo lá, o medo de vencer, tira a vontade de ganhar, porque o que acontece é que o jogo foi muito ruim para os dois lados. Danilo, eu não posso perder. Eu estava preparando essa frase para dizer, tinha separado, veja que coisa impressionante. Toca o bonde aí. É a conexão, Trajano, daqui do telão com o estúdio. Então eu acho que os dois times estavam com muito medo, o Flamengo muito mais precavido e o Fluminense ficou meio perdido, não conseguia criar.
O Acosta mal nas poucas vezes que pegou. Se a gente for ter que destacar um de cada lado, acho que destaca o Gêmeos do Fluminense e o Alexandre, acho que fez uma boa partida segura no Flamengo também. Então é um retrato do jogo que foi. Os dois times bem mal. O Rossi e o Fábio tocaram pouquíssimo na bola no tempo normal. Foram ali ser mais protagonistas na decisão de pênaltis, obviamente. Então acho que é um jogo ruim. Fiquei bem, também me chamou a atenção muito mais as entrevistas pós-jogo, dos jogadores lembrando do Felipe Luiz, a torcida do Flamengo gritando Felipe Luiz também, e o BAP, que tentou pautar a imprensa, não, vocês não tem que ficar perguntando disso, tal, tem que perguntar do tricampeonato, sendo que acabou de demitir um treinador que foi campeão de praticamente tudo no ano que passou, depois de toda essa polêmica com o Boto, se Boto fica, Boto vai. Então eu acho que o pós-jogo do Fla-Flu me chamou mais atenção do que o jogo com a bola rolando, porque o jogo foi muito, muito ruim. Como eu disse no meu destaque, acho que poucos jogos desse fim de semana foram bons, talvez o Grenal tenha sido o melhorzinho, mas bola por bola, esse final de semana ficou bastante a desejar, acho que muito pelo medo dos times da derrota, ô Tironi. Ô Trajano, não vou deixar você não falar, você pode, por favor, aproveita o gancho aí. Não, mas o Danilo, eu juro, parece brincadeira. Eu estava esperando para usar a frase famosa, a célebre frase do Lucha, né? Mas o Danilo usou e usou muito bem. Bom, já foi tudo dito em relação ao Fla-Flu. Mas a gente não pode deixar passar batido um lance que está se tornando corriqueiro no futebol brasileiro. Mas ontem atingiu o máximo. Aquela do Samuel Lino. Coisa ridícula, né? Forjando, é um negócio, todo jogo, o Neymar é mestre, eu acho que o pessoal acompanha o comportamento do Neymar, mas o Samuel Lino se esmerou ontem. Perfeito, foi um negócio ridículo, um negócio constrangedor, aquela coisa que você assiste e fala, meu, que vergonha disso, né? Na transmissão falaram troféu framboesa. Coisa eu acho que patética, a gente tem várias né? ponderações a fazer sobre a arbitragem do Bruno Arleu, do Candançan, do Flávio de Souza, do Rafael Klein, etc. Bom, tá aí, né, pessoal? Não, realmente, aquele lance do Samuel Lino, eu senti vergonha por ele. Que coisa ridícula, viu? Como é que o jogador se presta um papel daquele? O cara vem, tem o VAR, tem milhões de câmeras lá, e o cara vai fazer uma simulação daquela. Se toma um cartão ali por simulação, não tinha do que reclamar, porque foi uma coisa ridícula. E também a imagem lá do... Eu pergunto pra vocês aí, a imagem lá do BAP, o BAP e o Boto, junto com o Leonardo Jardim. O que vocês acharam daquela imagem? Você achou constrangedor? Deixa aqui nos comentários. Bom, mas esse foi o vídeo. Até que enfim saiu o título do Flamengo, né? Precisava. É um título que não tem aquela relevância, né? Mas se perde, teria uma relevância, né? Mas bom que foi campeão, né? E o Flamengo é aquela coisa. O Flamengo, se for para disputar um jogo de palitinho, o Flamengo tem que entrar para ganhar. O Flamengo não tem que entrar para perder título nenhum. Tem que entrar para ganhar. Esse é o sentimento do torcedor rubro-negro. E eu creio que todos os jogadores que vestem a camisa do Flamengo tem que ter o mesmo sentimento. Tem que entrar para ganhar. Não tem essa de... era título sem expressão, alguma coisa do tipo. Não, entrou pra jogar, tem que entrar pra ganhar. Bom, mas esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.